Olá, que bom ter você conosco aqui no De Bem com a Vida. O De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre e da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas Rio Grande do Sul. Fique conosco. O pico das atividades intelectuais ocorre por volta dos 70 anos? Isto é mito ou é verdade? Quem esclarece é o médico neurologista André Palmeira. RH sem prazo de validade. Entrevista hiperdescontraída com um especialista em diversidade etária, Mauro Weinstock. Vamos conhecer e nos aventurar nas atrações da Serra do Rio do Rastro e Urubici, na companhia da diretora da ML Turismo, Isabel Cristina Meirelles. Quer saber o que vai acontecer em 2022? Então confere a entrevista que fizemos com a terapeuta holística Cris Pais sobre 2022. À medida que nós envelhecemos, aumenta a nossa criatividade. Será isto mito ou verdade? Quem nos esclarece é o médico, neurologista, professor acadêmico, o Dr. André Luiz Rodrigues Palmeira, que recebemos com muito prazer no De Bem com a Vida. Como vai, Dr. André? Muito bem, muito obrigado pelo convite, Cristina, toda a equipe da produção do programa. Fico muito honrado com o convite de vocês. Doutor André, estudos revelam que, à medida que nós vamos avançando na idade, avança também a nossa criatividade. Qual o seu entendimento, por favor? O nosso cérebro, ele se transforma conforme a gente vai envelhecendo. Não deixaria de ser igual com a nossa inteligência e com a nossa criatividade. Claro, há certas coisas que acabam se perdendo com o processo de envelhecimento. Por exemplo, a velocidade no nosso pensamento, aquela questão de pegar no ar e associar informações novas, que é o que é chamado de inteligência fluida, essa acaba tendo uma leve perda. Já a inteligência cristalizada, que são os nossos conceitos, as nossas visões de mundo, os nossos entendimentos sobre as coisas, eles não só não se perdem, como eles melhoram com o processo do envelhecimento. Então, sim, é possível estimular a criatividade no decorrer do envelhecimento. Doutor André, para que este fato de fato venha a acontecer, o senhor sugere que ao longo da vida se adote alguns cuidados especiais? Sim, com certeza. Então, uma das questões muito importantes conforme a gente envelhece é o que a gente chama de reserva cognitiva. Reserva cognitiva é o quão nosso cérebro é resistente a certos danos. Uma pessoa com boa reserva cognitiva, geralmente ela resiste maior a doenças que possam aparecer com o envelhecimento. Lembrando, o envelhecimento por si só não é uma doença, é uma fase da vida como qualquer outra. Dito isso, o que é importante para a gente manter o nosso cérebro ativo, o nosso cérebro criativo? Primeiro, manter constantemente um desafio para o cérebro. Então, seja aprender coisas novas, seja se desafiar em atividades que a gente já é bom e a gente pode se aprimorar, seja manter-se socialmente ativo, praticar exercícios físicos, são todas coisas que podem ajudar com que o nosso cérebro mantenha a sua saúde e, portanto, mantenha a criatividade. Mas a mensagem mais importante é manter-se sempre aberto ao desafio. Falando em desafio, doutor André, o senhor que tem longa experiência clínica e também na docência, nós podemos nos inspirar em artistas e até mesmo empresários que passam a fazer sucesso a partir dos 60 anos? Sem sombra de dúvidas. Como eu disse, nosso cérebro se transforma. Algumas coisas se perdem, mas outras coisas se ganham.
Muitos artistas, muitos empresários, muitos visionários, pensadores, eles aprimoraram seu trabalho na faixa de idade mais avançada. Então, sim, pode se inspirar nessas pessoas. O nosso trabalho, as nossas visões, a nossa criatividade, ela pode ser aprimorada conforme nós envelhecemos. E agora, em específico, aqui no Brasil, doutor André, a medicina, ela acompanha a performance de excelência de países ditos como desenvolvidos? No Brasil, há sim centros de excelência, há diversos locais em que oferecem atendimento de qualidade, inclusive há locais, aqui mesmo, no nosso estado, em que se estuda muito a cognição em idosos, e principalmente no que se chama superidosos, aqueles idosos que atingem uma faixa de idade mais extrema, 85 anos para mais, e mantém sua cognição muito bem, obrigado. Eu diria que sim, que há a possibilidade de se conseguir um atendimento em medicina de qualidade no Brasil. Infelizmente, o acesso a esse serviço ele ainda não é amplo. Então, em grandes centros, nós conseguiríamos esse acesso. Claro, as pessoas que estão mais distantes desses grandes centros acabam ficando um pouco mais carentes desse atendimento. Mas estamos caminhando nesse sentido e acredito que no futuro próximo podemos melhorar essas condições. Doutor André Palmeira, muitíssimo obrigado pela sua participação no programa De Bem com a Vida e especialmente por essas notícias auspiciosas que divide conosco. Até logo. Fico muito feliz de ter participado, obrigado novamente pelo convite. E fico feliz de poder ter esclarecido algumas informações, né? Porque muita gente confunde de ver o envelhecimento como uma doença. E envelhecer não é doença. A gente tem que viver essa fase da vida aceitando e viver bem. É como Sêneca, para citar uma pessoa criativa que desenvolveu o seu pensamento já mais velho, só tem um tipo de pessoa que tem medo de envelhecer: os idiotas. Doutor, de novo, receba a nossa profunda gratidão e, por favor, quando tiver algum assunto que o senhor deseje compartilhar com o público, o senhor já tem o meu contato. Tá bom. Um grande abraço. Abraço. Que o senhor fique cada vez mais de bem com a vida. Muitas amigas me perguntam aonde eu compro minhas roupas. Eu vou revelar esse segredinho. Eu sempre dou preferência para a confecção de passeio, moda em todos os sentidos. Você reúne bom gosto, qualidade, criatividade e um estilo próprio que só a Regina tem, de passeio. O De Bem com a Vida fala agora sobre um tema que com certeza vai dar o que pensar e também como lidar com a situação de colocação no mercado profissional. Já pensou em ter um RH simplesmente sem prazo de validade? Sobre este tema, nós conversamos com o professor Mauro Weinstock, palestrante sobre diversidade etária e sócio fundador da Hub 40+. Mauro também é colunista da revista Exame e do portal Terra. Como vai, professor Mauro? Prazer estar aqui com você, prazer conversar sobre esse tema que é extremamente pertinente e relevante. Quem agradece somos nós. O senhor fala de onde? Eu estou no Rio de Janeiro, né? Mas a atuação hoje é global, né? A gente fala de qualquer lugar, né? Mas o senhor já está se preparando para o carnaval ou ainda não deu tempo? Não, a gente não tem tempo, né? E o carnaval eu acho muito perigoso ainda com a pandemia, né? Essa aglomeração, né? Meio complicada hoje, né? Em termos de saúde. Professor, falando em tempo, explica para nós como assim um RH simplesmente sem prazo de validade.
O RH, na hora que está pensando em contratar aquele profissional, deve valorizar muito mais as competências, habilidades, o que esse profissional pode trazer realmente para a empresa, de acordo com o perfil que foi estabelecido, com o que ele quer agregar, né, para a empresa. Independente de qualquer tipo de diversidade atrelada àquele profissional. Inclusive, é proibido por lei divulgar uma vaga em que haja algum tipo de segmentação. E, particularmente em relação à idade, quanto mais essa empresa conseguir perceber os benefícios e a importância da diversidade etária, da integração entre as gerações, isso vai se traduzir lá na frente também em benefícios financeiros. Quando a gente fala de diversidade etária, a gente está falando de produtividade, está falando de um ambiente muito mais harmônico, está falando de uma marca dentro da empresa e fora dela muito mais positiva e, consequentemente, de um faturamento maior. E quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de lucratividade, que tem dentro delas a palavra idade. Professor, apesar desta possibilidade de lucratividade, produtividade em relação à contratação de pessoas idosas, o senhor diria que ainda persiste o preconceito em algumas empresas em contratar este perfil de funcionários? Sim, esse preconceito, o preconceito etário, que também é chamado de etarismo, né, ageísmo, idadismo, ele é, na realidade, um problema mundial. A Organização Mundial de Saúde fez um levantamento ano passado em que detectou que 1 em cada 2 pessoas no mundo já tiveram algum tipo de atitude preconceituosa em relação à idade. Isso significa bilhões e bilhões de pessoas no mundo inteiro. Isso se reflete não apenas na sociedade, mas como no mundo corporativo também. Então nós temos que combater, desde o ensino mais básico e também, claro, no mundo corporativo, esse tipo de preconceito. A diversidade etária no mundo corporativo está um pouco abaixo das demais diversidades, apesar de todas terem igualmente a mesma importância. Só que a diversidade etária abraça todas as outras no sentido de que todos estamos envelhecendo todos os dias, independente da idade que nós temos. E dentro de nós há vários tipos de diversidade, seja ela racial, seja de gênero e por aí vai. Então nós temos que entender que mais importante é o ser humano que tem por trás daquele profissional. E aí todos nós temos várias diversidades e precisamos compreender como o outro, a história do outro, as experiências que o outro teve, os aprendizados que ele acumulou podem ser benéficos para nosso crescimento, nossa evolução pessoal e profissional também. Essa troca é riquíssima. Como o senhor disse, considerando toda essa bagagem e também assim que as pessoas estão mais longevas, né? Existe um planejamento de como aproveitar as pessoas da geração 60 mais, 70 mais no mercado profissional? Isso é quase que uma obrigação, e eu não estou falando do emprego formal, necessariamente. Né? Hoje, o empreendedorismo, por exemplo, é uma opção de mais da metade dos brasileiros. E se quando a gente considerar essa metade, a gente está falando também de um universo que, da metade dos empreendedores brasileiros, é 50 a mais. Né? Então, um número gigantesco. É uma alternativa muito viável, já que o mercado de trabalho não está conseguindo absorver esses profissionais, então esse profissional pode também ir para o empreendedorismo. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que desmistificar um pouquinho também o que significa isso. O médico, por exemplo, é um empreendedor, além da qualificação técnica e da atuação que ele tem que ter, ele tem que coordenar uma equipe, né? Tem que coordenar o jurídico, coordenar o marketing, coordenar o comercial, coordenar a contabilidade, por aí vai. Então, nós precisamos entender também que esse profissional, pela experiência que ele tem, pode ser um consultor, pode ser um mentor, pode ser um palestrante e pode agregar muito no mercado de trabalho. Quando a gente fala de expectativa de vida, na década de 40, a expectativa de vida do brasileiro era de 45 anos. Em 2020, era de quase 77 anos. Se a gente vai viver até praticamente os 100 anos, muito
brevemente, como está a nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa saúde relacional, nossa saúde espiritual e também a nossa saúde financeira. Como vamos nos sustentar ao longo desses 20, 30 anos adicionais de vida que nós teremos? Então, de alguma forma, a gente precisa estar integrado. A gente precisa entender que o mundo hoje vive de aprendizados, vive de gente ser ativo no mercado de trabalho ou fora dele. A gente não pode ser sedentário de forma nenhuma. Muito obrigado, professor Mauro, pela participação no De Bem com a Vida. Um abraço. Prazer colaborar. Muito obrigado. Ser procurador de Porto Alegre, antes de qualquer coisa, é uma honra. E eu, no exercício da minha função, eu sou Porto Alegre. É muito mais do que um cliente. Porto Alegre vive e vive nos seus cidadãos. Então, esse brilho no olho tu vai encontrar em qualquer procurador. Você conta que foi a Procuradoria que atuou ativamente nisso ou naquilo, que refletiu diretamente na vida dele, né? Na vida daquela pessoa com quem eu estou interagindo ali. Eu sinto orgulho de fazer parte disso. Eu tenho vontade de passar pelo mundo e deixar uma marca. Eu quero fazer alguma coisa que no futuro as pessoas usufruam de alguma maneira. Então eu vou ficar muito satisfeita quando eu enxergar a Porto Alegre um pouco melhor, um pouco evoluída, com alguma ideia que eu ajudei a desenvolver. O que pode ser melhor do que viajar, conhecer, experimentar? Pois para onde será que nos convida a diretora da ML Viagens, a minha amiga Isabel Cristina Meirelles. Como vai você, Cris? Estou ótima, aproveitando o nosso verão e, ao mesmo tempo, levando vocês hoje para um passeio diferente. Vamos sair do mar catarinense e vamos adentrar a Serra Catarinense. Esse é o passeio de hoje. Então, vamos conhecer as atrações da Serra do Rio do Rastro e Urubici. Isso mesmo. A gente pode começar saindo da BR, pegando em direção à Serra do Rio do Rastro. São 12 quilômetros de extensão essa estrada, mas é uma estrada maravilhosa, com 284 curvas de vários ângulos, paredões de um lado, precipício de outro, muitas cachoeiras ao longo dessa estrada e uma vista deslumbrante. Gente, então aqui chegamos ao mirante, um dos mirantes da estrada do Rio do Rastro. Como falei anteriormente, são 284 curvas de todos os ângulos, uma estrada estreita, de um lado paredões enormes, de outro precipício, e ao longo desse caminho a gente vai se deparando com imagens lindas, como dessa cascata, vou mostrar para vocês aí na frente, escondidinha ao lado da vegetação, onde as pessoas param para tirar fotos. São cartões postais, um atrás do outro, um mais lindo que o outro. Essa natureza, essa estrada que é a ligação entre o mar catarinense e a Serra Catarinense, de 12 quilômetros de extensão, Serra do Rio do Rastro. Seguindo, a gente pode ir a Urubici, que é uma cidade que agora está bem em foco, que muitos gaúchos estão conhecendo. Acredito que os catarinenses são fãs e eu acho que tem muito mais brasileiros para descobrir. Que essa cidade é uma cidade que vive, além de ser uma cidade rural, vive da parte turística que está sendo bem estruturada, com muitos passeios legais, muitas cascatas, muitas trilhas para a gente fazer. A gente tem Morro da Igreja, a gente tem Cascata do Avencal, a gente tem... esqueci? Não, a gente tem muitas atrações, tem Rio dos Bugres, com umas cavernas divinas, Morro Campestre, Morro do Alto dos Corvos, fantástico, que está sendo bem estruturado. Tem a Cascata Papuã, que também temos
uma vista tipo uma sky glass de canela, um fundo de vidro para a gente apreciar o precipício e as cascatas. E nessa época, onde a gente está passando muito calor, é uma opção de passeio, porque embora o dia seja caloroso para a gente tem que se proteger com protetor solar, com chapéu, fazer trilhas, mas à noite a gente pode também aproveitar a cidade com alguns restaurantes que a cidade está oferecendo, com uma ótima estrutura. Tem um restaurante italiano que chama Sêmola, que é bem conhecido e, aliás, tem filiais na Bahia. A gente tem pequenos bistrôs que oferecem um cardápio super, super cuidadoso. A gente, como tem criadouros de trutas na região, a gente pode, nesse bistrô das bromélias, a gente pode experimentar uma truta. Eu acredito que a cidade realmente ela está se preparando em função das grandes fazendas que a gente tem, as fazendas com plantações de tomate, a gente tem ameixa vermelha, maçã, a gente tem muitos legumes, e nisso eles pegaram o gancho para fazer dessas fazendas, além do atrativo turismo, construindo pequenas cabanas que podem abrigar famílias ou casais, para casais com uma infraestrutura de uma banheira de hidromassagem, oferecendo o café da manhã, uma vista surpreendente. Então, eu acho que Urubici é realmente uma opção de passeio para quem quer uma coisa diferente, sair do normal, conhecer uma serra e poder ter um clima bem mais ameno durante a noite. Excelente dica, como eu sempre digo, só não viaja quem não quer, precisa planejar, é preciso pesquisar e viajar é realmente realizar sonhos. Um grande abraço a você, Isabel, muito obrigado por estar conosco no De Bem com a Vida. Obrigada e abraço a todos. Tenham um ótimo final de verão. Especialmente no início do ano ou de novos ciclos, aguça o desejo por saber do futuro. O que vai acontecer são as famosas previsões. E para falar sobre previsões, nós recebemos agora, no De Bem com a Vida, a terapeuta holística Cris Costa Paes. Como vai, Cris? Bem-vinda ao De Bem com a Vida. Oi, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. E vocês, como é que estão? Muito feliz de estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre as previsões, sobre o que está para acontecer. Direto às previsões, o que aguarda o Brasil em 2022? Buenas. Brasil 2022 não passa por uma fase fácil, né? Porque nós temos as eleições, nós temos muitas escolhas para fazer. É um ano regido pela numerologia, pelo número 6 e pelo número 2, que está presente 3 vezes. Então, seria necessário uma união, né? Um entendimento, é muito necessário ter tato, diplomacia, e está um pouquinho difícil disso acontecer, porque nós estamos com Urano em Touro, né? Então, há uma revolta das minorias, há uma revolta do povo, eles querem mudança, eles querem as coisas de uma forma diferente, né? Não estão contentes com o que está acontecendo. Então, não é um ano fácil. Nós temos a carta do louco também, que é o 22, né? Então, há novos começos, as pessoas querem as coisas diferentes, as pessoas estão um pouco perdidas. Não é um ano muito bom para a ciência e para a tecnologia, né? Para as artes, para o entretenimento, para as pessoas que trabalham com a psicologia. Então, há um desenvolvimento bastante grande nesse setor, em função dessa confusão que estamos vivendo no mundo neste momento, né? Com as questões de saúde, com esses experimentos todos que estamos buscando cura, né? Então, não está fácil, não é um ano fácil para o Brasil, é um ano pessoal 4 para o Brasil. Então, é muito necessário, muito trabalho, muito planejamento para o futuro, não para o agora. Dentro desta perspectiva de medos, inseguranças, relacionamentos, o que as terapias holísticas podem fazer para ajudar? Tudo, porque através das terapias holísticas nós equilibramos a nossa saúde mental, o nosso campo energético, a nossa vibração, o que nos ajuda a ter mais serenidade, mais saúde, nos dá mais lucidez.
E essa lucidez nos permite ver, agir, reagir de uma forma mais positiva. Em vez de agirmos de forma reativa, nós vamos agir de forma proativa, né? Nós vamos buscar soluções, possibilidades, elas existem, elas estão aí, nós apenas temos que mudar o nosso olhar. E as terapias ajudam nesse sentido, elas trabalham muito mental, emocional, né? Isso bate no físico, na questão celular, né, e atômica, cientificamente falando, porque as terapias alternativas elas já são pesquisadas cientificamente, né? E entraram também no SUS, então já é uma coisa comprovada que auxilia muito mesmo em todas as áreas da vida da gente. Como terapeuta holística, Cris, tu entende que as pessoas estão se sentindo cada vez mais sós, sofrendo com o mal da solidão? A solidão, ela é uma oportunidade de autoconhecimento, da pessoa se olhar, né? Ela ver como é que ela ama, como é que ela se relaciona com os outros, por que isso está acontecendo com ela. Existe uma diferença entre a palavra solidão e a palavra solitude. Solidão é quando tu te sente abandonado pelos outros, quando tu te acha sozinho, não consegue ficar na própria companhia. E solitude é quando tu te conhece, quando tu gosta de estar contigo. E a pessoa que gosta de estar consigo mesma, ela desenvolveu o amor próprio. E quando tu sabe te amar, é que tu vai saber amar as outras pessoas. Então, a solidão, ela é uma oportunidade de tu reavaliar a tua vida, de tu deixar de ser mais reativa, de tu ser mais amorosa, enfim, de um entendimento maior de si mesmo e das relações, porque tu tem uma oportunidade de pensar, né? De pensar, de sentir, de analisar. Então, é um tempo muito importante, muito bom, se for olhado de uma forma, visto de uma forma mais amorosa. Cris, para encerrar, eu te pergunto o que é importante para que nós possamos estar, de fato, de bem com a vida. Para estarmos, de fato, de bem com a vida, é aquilo que eu falo do amor próprio. Se tu gosta de ti, tu gosta de estar contigo, tu também vai ser amoroso com as outras pessoas. Então, é se alimentar bem, é buscar se cuidar, é buscar cuidar do outro se tu tá com alguém, é ser amoroso. Veja bem, nós estamos num momento da vida da gente em que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos amanhã. Então, curtir a vida, curtir cada momento, tratar cada momento com muito amor, com muita alegria, dar valor às coisas do dia a dia, dar valor às pessoas, à família, às coisas pequenas, porque são elas que vão nos construindo e nos fortalecendo para viver os momentos mais difíceis. Perfeito. Obrigado por estar conosco aqui no De Bem com a Vida, terapeuta holística Cris Paz. De Bem com a Vida fica por aqui e eu agradeço o prazer da sua companhia. De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas Rio Grande do Sul. Lembre-se que De Bem com a Vida pode ser assistido através do YouTube e Facebook. Anota aí, De Bem com a Vida Talk Show. Também pelo Instagram, dememcoavida.rs. E se você tiver vontade, desejo de enviar sugestão de pauta ou alguma manifestação, ligue WhatsApp 51 991 15 2090.